Bom dia! Bom dia! E Paulinha, Joia, hoje eu estou cheia de Paulinhos. Aqui no café dela. Paulinhas, né? Paulinhas. Mas antes da gente apresentar essa pessoa fantástica, que eu sou fã há algumas décadas, eu vou me apresentar. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e também distribuidora independente da marca Juness. Meu nome é Ana Paula, eu sou advogada, professora e trabalho na área de comunicação como locutora e apresentadora. E meu nome é Paulinho Pedra Azul. E temos aqui um convidado. Eu sou cantor, compositor, nasci na cidade de Pedra Azul. E é um maior prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Nossa. tá um prazer todo nosso. Você viu que ele resumiu, né? Cantor e compositor. Tem Exato. muito mais coisas, né? Mas aí ele vai falar Vai contar aos pra poucos, gente. né? Paulinho, assim, uma alegria muito grande pra gente. Primeiro que eu te conheço há muitos anos, só que você não me conhecia, né? Lá de Conceição do Mato Dentro. Segundo lugar, que aqui pra mim é considerado o berço do empreendedorismo. E você, enquanto cantor, compositor, artista plástico, escritor, apresentador, você é um mega empreendedor, se não empresário, né? E a gente queria muito que você contasse aqui a sua história, dos nossos ouvintes e das pessoas que estão nos vendo no YouTube também. Que bom. Eu agradecer o convite de vocês, o Marcinho também, né, que interferiu aí nesse convite. E muito feliz de estar aqui com vocês para bater um papo. É onde a gente tem as oportunidades de falar um pouco mais de coisas que as pessoas não sabem da gente, né? Olha, artificialmente, o cantor só, né, o compositor e tudo, o artista, como dizem por aí. É um nome muito bonito, mas às vezes me inibe um pouco, negócio de artista, sabe? Sim. E nós, como somos de uma região que é acostumado a ser artista 24 horas por dia, né? Que é o Vale do Jequitinhonha, onde a criatividade impera mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, para a gente carregar um nome, um título e tudo, isso me incomoda um pouco. Mas não é que me faça mal, me incomoda um pouco. Eu acho que tudo que a gente possa merecer, né, é muito, né, em relação ao que a gente procura, que a gente tenta conquistar. Logicamente, você tem que conquistar com muito trabalho, com muita dedicação, com muita verdade e tudo. E eu procuro fazer isso no meu trabalho. E desde pequeno, desde o colégio, assim, eu sempre fui um desenhista, né? Eu coloria muito as minhas coisas, eu ficava impressionado como é que as pessoas entregavam o trabalho, eu batia o olho assim, via umas coisas interminadas, né, assim, sem cor, sem graça, assim, e as pessoas olhavam para mim e eu me dava nota máxima, né? Então, isso aí você tinha quantos anos nessa época? 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, assim, né, no início do estudo, né? Sim. Essa coisa de arte, eu já era totalmente ligado, né? Trabalhos manuais, que chamava na época, tinha uma matéria que chamava trabalhos manuais. Achava muito interessante isso, porque cada um desenvolvia da forma que queria. Então ficava cheio de material assim, ao redor da gente, assim, a gente ia trabalhar. Tá? E depois, com o tempo, foi repetido na matéria que era artes, eu lembro que a professora era Dona Mariade, que é mãe do Heitor, né, de Pedra Azul, que é um grande artista que mora na França. Sim. E ela me incentivava muito também a criar. E ela é uma pessoa super criativa até hoje, ela fez 96 anos, né, Marcelo? Esse ano ela está viva, maravilhosa, gente, linda, está maravilhosa. Lúcida. Super lúcida, assim, ela é super criativa. É uma lição de vida. Ela mora aqui em Belo Horizonte. Ela mora em Belo Horizonte. Ela passa um tempo no Rio e tem uma pousadinha dela lá, que ela chama de pousada, mas não é só dela a pousada. Né? E os filhos, netos, bisnetos, tudo vão para lá. Assim, aí sempre que eu vou para Pedra Azul, eu faço a visita a ela. Ela recuperou uma cocheira de um lugar, um pedaço de terra que ela tinha comprado e transformou numa casa. Então, assim, é muito interessante, ela é super criativa. O jardim dela é a coisa mais linda do mundo, sabe? Tudo muito simples, mas tudo tão bonito. Então, nós aprendemos, como eu falei, o Vale do Jequitinhonha vai reproduzindo essa coisa de diminuir a falta do que faz na nossa região, uma região muito precária, uma região muito, mas muito rica culturalmente, tudo, e a gente sobrepõe tudo isso dessa forma, né? Com música, poesia, artesanato, a farinha, o queijo, a cachaça, os festivais, a feira, os produtos agrícolas, né? Assim, é muito interessante. Eu acho que é uma vida que às vezes a gente teria que ter aprendido muito mais para usufruir mais dessas coisas que não tem mais nas capitais, né? As coisas de ir pro mercado, de ir na casa de alguém comprar biscoito. Eu lembro que minha mãe juntava minha mãe, minha avó, minha tia, uma turma lá, umas amigas delas,
E elas alugavam a padaria, o forno da padaria, num determinado momento, um dia, né? Ou meio-dia, de 7 da manhã ao meio-dia, e faziam aquele monte de biscoito, e elas dividiam os biscoitos para as famílias, né? E eu lembro que lá em casa assim, tinha um monte de vidro assim, cheio, até hoje minha tia tem os vidros assim, na casa dela, tudo de biscoito de queijo, biscoito de xiringa, biscoito de não sei o quê, biscoitinho de biscoito doce, biscoito de chocolate, biscoito com goiaba, biscoito, sabe? Você vai comendo, uma maravilha. Aí elas alugavam o forno da padaria? Alugar o forno da padaria. Nossa, eu lembro um caso que acontecia, que eu tenho um irmão que é designer, o Dijon. Sim. E ele contou uma coisa muito interessante num livro que ele lançou agora, ele contou uma coisa muito interessante, que ele ia com a minha mãe, ele era o mais novinho, né? E ele ia com a minha mãe, e minha mãe dava para ele aquele negócio de encher de coisa com bico, né? E ele fazia os desenhos. Ele ficava fazendo desenho, dava para ele aquela bandeja de aço, né? E ele ia desenhando, fazia um coelhinho, um carneiro e tal. E ele é designer industrial, né? Ele foi reitor da UENG durante 12 anos. Aposentou um tempo atrás. Então ele é assim. Bico de confeitaria? Bico de confeitaria, exatamente. Aquelas... Então ele desenhava as coisas, desenhava os números e tal. Gente, que fantástico. Eu me surpreendi outro dia que eu encontrei com a sua irmã e ela estava com uma jaqueta jeans toda bordada, maravilhosa. Quer dizer, a família toda. As três são designers naturais, né? Exato. Elas são mais em decoração, as três. É mesmo? São famosas em decoração. Então são 5 na sua casa? São 8. 8? 5 homens e 3 mulheres. E tem o meu irmão mais velho que trabalha comigo, 35, 40 anos que viaja comigo. Músico também, mas não profissional. E ele é um grande artesão. Ele tem feito umas bolsas agora, ele tem um bom gosto, uma coisa incrível. Ele não dá conta da quantidade de coisa de encomenda. Nossa, e bolsa assim, feminina? Bolsas femininas que ele cria com papel, tipo papel cartão, eu tenho o nome da certo, não sei o nome do papel. Mas ele faz as botões mais lindas, sabe? Cria os panos coloridos e tal. Interessante, então lá em casa todo mundo é assim, um pouco artista, né? Então assim, eu tenho um mais novo, o Ricardo, que é meio ator, né? meio humorista, né? O Dijon, que é designer, eu fui para música profissionalmente, né? E as três irmãs, Marcão já é na área de queijos ralados, queijos parmesão, essas coisas assim tudo, mas ele também cria ele mesmo fala do design dele lá. Então todo mundo é muito envolvido nessas coisas da arte, né? Assim, a arte geral. E a música foi o que predominou na minha vida, depois com o tempo veio a escrita, né? São 18 livros publicados até agora. Agora mesmo estou acabando de lançar um livro que antes do lançamento acabou a primeira edição. Que é um livro de contos. Antes do lançamento já acabou. Já acabou por causa da pandemia. A pandemia foi segurando ali, não sei o que lá e tal. O que aconteceu? O pessoal foi fazer pedido pela internet e acabou a primeira tiragem, né? Agora estão preparando a segunda para a gente marcar um local para fazer o lançamento. São 35 contos, chama Eu Conto. E qualquer hora dessas, gente eu canto. Então qualquer hora dessas nós vamos estar aí para lançar esse livro também. Os 18 livros são infantis? São poesias, são 5 infantis. 5 infantis. Não, 4 infantis, um infanto juvenil. O infanto juvenil me deu um prêmio que foi o que eles chamam de melhor livro indicado. Assim, eles indicam, né, para uma equipe lá, então ele foi altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro. Olha, Ele chama A Menina da Janela. Ele é A Menina da Janela. Ele é para jovens assim, né, de 14 anos, adolescentes e tal. É uma história interessante. Eu morava na Nunes Vieira, meu prédio estava de frente a um outro prédio muito grande, cheio de gente. O que eu via no dia a dia, eu via todo mundo ali, e logicamente todo mundo nos via também, né? Nada de ser invasivo e tudo, mas mesmo se você não querer, você vai para a varanda assim, você vê. Você está na sua frente, né? Não tem outro lugar para você olhar. E tinha uma menina, eu vi essa menina crescendo até quando ela casou. Nossa, você acompanhou? Acompanhei, elas brincando, as duas brincando no quarto delas e tal, o pai entrando, cumprimentando, chegando do serviço, a mãe também e tal, enfim, aquele movimento da casa assim, vai ficar sem querer ser invasivo, como eu falei, mas eu vi aquilo acontecendo. Passou um tempo, a outra mais velha casou, aí começou a chegar com os filhos, né, delas e tal, e a outra ficou sozinha no quarto, solteira. Aí depois ela começou a namorar com o cara, acho que chegou até casar com esse cara, e eu comecei a escrever.
Eu escrevi numa tarde, eu escrevi A Menina da Janela. Então fui falando coisas assim que eu vi, as festas que aconteciam e tal, assim. Como os adolescentes mesmo fazem, né? Foi a vizinha. Foi a vizinha. Aí eu convidei a mãe e ela para poder ir no lançamento. Foi lá na Cozinha de Minas. Na época que é a Cozinha de Minas lá. Ela resistiu um pouco porque o namorado ficou morrendo de ciúme. E eu falei, não, leva ele também. Aí eu cheguei lá, conversei com ele, ele falou, não tem nada disso não, eu também. Eu falei, não, o livro está aqui, você pode ver que não tem nada de... Adorei essa história. Foi só uma homenagem. Mas a segunda edição vai ser quando? A segunda edição desse outro livro? É. De outro livro. Ah, tá, esse da Menina da Janela. Esse da Janela é um infanto juvenil que já estava lançado há muito tempo. E esse que você ganhou prêmio. Esse que ganhou o prêmio. Aí foram mais três ou quatro infantis, todos eles viraram peça de teatro, né? Teatro infantil, todos eles. 8 peças até agora, assim, infantis, né? Nossa, Paulinho, a sua escolha pela arte começou pela música? Começou pelo desenho. Pelos desenhos. De uma certa forma foi pelo desenho. E eu era muito tímido dessa coisa de cantar, declamar e tal e tudo, então eu ficava mais na coisa intimista ali, né? Entendi. Construindo as coisas mais escondidas ali, escrevendo, desenhando e tal. Mas você é artista plástico também. Pintei muita tela, óleo sobre tela, pintei acrílica durante muitos anos, muito tempo. Pintei muitas telas, muitas. Aí parei um tempo assim na minha vida, fiquei uns 15 anos sem pintar. Quando eu voltei a pintar com uma tinta acrílica, que ela é menos agressiva, né? Menos tóxica. Foram descobrindo uma forma de criar uma tinta antitóxica, e essa acrílica ela já é antitóxica. Agora a óleo ela é muito perigosa. E eu absorvi com um negócio de matéria dentina, era muito forte, mas ela fixava bem na tela, sabe? E eu tinha bronquite asmática quando eu era pequeno, e isso piorou um pouco para mim. Aí passei, uns 15 anos de pintar, e passei para acrílico, mas uma técnica totalmente oposta da tinta óleo. Então foi assim, foi uma aprendizagem, né? Uma aprendizagem. Começar de novo, e tudo natural, assim, sem professor, sem nada. Lógico que eu ficava olhando as pessoas fazendo, algumas dicas eu pedi e tal, mas foi muito assim. Autodidata. Bem autodidata. A música também foi, né? A música, a escrita, né? A poesia, né? Tudo. E depois, quando eu dei por mim, eu estava fazendo palestra para criança, fui em várias escolas do Brasil inteiro, até eu ter que cortar por causa de estafa, né? Eu estava trabalhando muito com música, então eu tinha, quando chegava em PH de viagem de fora, chegava domingo à tarde, eu já estava morto. E só de lembrar que no outro dia eu tinha que levantar na segunda-feira para ir numa escola, já estava me incomodando. Aí eu cortei um pouco. E as crianças de manhã, né? De manhã. Que eu não levanto de jeito nenhum, né? Eu sou notivo. Né? Aí o que acontecia? Eu ia para a escola, assim, 300, 200, 300, 100 alunos, 80, 50 apresentação, que absorve tudo total. E minha olheira, eu já tenho olheira pra caramba, minha olheira vinha pra cá assim, ó, ficava parecendo aquele ursinho panda. Até colocar meu apelido de Paulinho Panda Azul. Por causa do olho, meu olho ficava escuro, cansaço. Paulinho Panda Azul. Paulinho Panda Azul. Então você nem ligou pra isso. Nada. Tá tudo certo. As crianças mesmo olhavam e falavam, você parece uma pessoa. Eu falava, uma pessoa, isso na escola, a gente lançando o livro. Ah, não, na pessoa, é um bichinho, mas o bichinho da minha pessoa, falava comigo. O bichinho da minha pessoa. Eu falei, parece com o quê? Você parece com um koala. Por que eu falei koala? Aqui, ó, seu olho aqui, tá roxinho. O koala tem um olhinho preto. Aí me deu vontade de escrever um livro sobre isso. Já tá aqui no subconsciente, né? Uma hora dessa parece que eu escrevo, minhas coisas eu escrevo muito rápido. Assim. Todos os livros infantis que eu escrevi foram coisas assim de uma tarde, 3 horas. É assim, mesmo? Sabe? Nossa, o primeiro livrinho que eu escrevi, o segundo, aliás, Soltando os Bichos, Gabriel estava dormindo, meu filho, e eu contei uma história para ele, tá? Ele cochilou e dormiu. Tá? Enquanto eu estava contando as histórias ali, dormiu, eu deixei ele lá, saí, fui para a sala, escrevi, quando ele acordou, eu tinha terminado o livro. Nossa! Gente! Falando dos bichos, né? E esse livro, engraçado que esse livro até hoje ele virou peça infantil. Você dedicou ao Gabriel? Eu dediquei a ele, falei, enquanto Gabriel dormia e tal, contei a história, tudo, né? Hoje está com 34 anos. Agora eu estou escrevendo para os netos, né? O Francisco e Olívia, 2 anos, coisa mais linda. Você tem mais de um filho? A Tatiana, que eu ajudei a criar, né? Que é irmã do Gabriel, né? É filho do primeiro casamento do Gabriel. E eu tenho como uma filha, né? Mas uma amiga, mas é uma filha. Ela está com 41 anos. E você já tem netos? Aí ela teve 2 filhos. Olha, gêmeos. A Olívia E Francisco.
São filhos, então, da Tati. Filho de Tati. Gabriel está preparando para casar aí. Ficou noivo agora. Daqui a um tempo aí vai pintar mais Gabriel tá com quantos anos? 34. 34. Tá louco. Gabriel é preparador físico da Seleção Brasileira de Vôlei. Nossa. Sub-19. Mora ele estava morando em Saquarema, né, na central de treinamento. E ele mora em Montes Claros, que ele é preparador também do Montes Claros Vôlei, do América Vôlei. Gente, bacana. E agora ele tá agora comandando um centro lá de treinamento, que aí ele largou a seleção, né? E a seleção 3, 4 meses que fica, né? Não é um ano todo. Depois para. E aí ele terminou lá e está dedicando mais essa coisa desse centro que abriu lá agora, um centro de treinamento muito interessante, um trabalho muito bonito. É um centro para tudo, recuperação de pessoas mais idosas. Que joia, gente. Então, trabalhar na seleção é trabalho temporário. Exatamente. Enche barriga. Exatamente. É um tempo bom, né? Um pouco rico e tudo. Excelente. E para ele foi muito boa a experiência. Mas ele quer ficar no fixo mesmo, porque é onde ele vai aplicar o estudo dele, né? Que ele formou e pós-graduou na PUC. E está morando lá e a Bela faz medicina, né? A noiva. Ele faz medicina onde? Ali na região? Ou mais longe? Em Montes Claros mesmo. Joia. Excelente. Na Unimontes. Então, vamos casar. Se Deus quiser. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Tá joia? Tá bom. Voltamos com o Paulinho. Voltamos. Esse violão aí, Paulinho. Pois é, esse violão. Até agora não tocou nada, né? Mas vai tocar, não vai? Vai tocar. Já que a gente está falando aqui de livros infantis, eu queria te fazer um pedido. Gostaria que você tocasse uma música, que é uma música que o meu filho, quando era muito pequenininho, escutava muito, que o pai dele tocava para ele e cantava. Você sabe qual que é, não sabe? Sonho de menino, né? Isso, exatamente. Então vou cantar pro Léo, né? Isso, pro Léo. Quando era menino, eu via a lua saindo, pensava assim comigo, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu meu coração, me trouxe outra emoção, e o sonho de menino voou. Ai, que lindo! Essa música é linda demais. Gente, vocês não estão vendo, mas tá cheio de gente aqui, tá? Assistindo o Paulinho. Hoje a audiência do Paulinho ela vai ser em todos os lugares. Nossa, Paulinho, que linda essa música. Você sabe que eu conheci você, como eu te disse ali nos bastidores, em Conceição do Mato Dentro. Né? Conceição do Mato Dentro. Eu vou estar lá agora em novembro com Caxi, na França. Ele é de lá, não é? Ele é de lá. Ele é de lá. E aí ele Caxi ficou Rajão. Caxi me convidou para fazer uma participação. Caxi Rajão. Aí ele ficou na pousada da Tia Dalva, minha tia já falecida, que existe ainda, Tia Dalva. E ele ficou sentado lá na mesa, lá da sala, lá em cima, né? Aí a gente passava, não pode passar lá não, porque Paulinho tá lá, conversando com a Tia Dalva. Aí só podia sentar 3 ou 4. Né? Porque nós somos 130 primos de primeiro e segundo grau. Então a gente só passava assim, olhava e tal. E foi nessa época que eu conheci o Bem-de-Vi. Era uma casa, né? Como se fosse uma casa. Era uma casa mesmo. Isso, uma casa de pau a pique bem antiga, que hoje foi toda reformada e continua pousada. Só que são os filhos dela que tomam conta. A Honória e o Tony Sadias voltaram para Conceição do Mato Dentro. E foi lá que eu conheci o Bem-de-Vi. Você fala a música. A música Bem-de-Vi. As pessoas conhecem como Bem-de-Vi, né? Inclusive as crianças também, né? Nas escolas acontece um negócio muito interessante. Ela não chama. Porque o Bem-de-Vi, Jardim da Fantasia. Jardim da Fantasia. Eu achei que Jardim da Fantasia era o nome do disco. É o nome do disco. Do primeiro disco, que é por causa da música, né? Entendi. É o tipo da música. Mas o Bem-te-Vi é bem que eu vi você, bem que eu te vi. E as pessoas confundem um pouco e tal, já fala do passarinho e tal. Uhum. Eu fui na escola um dia e a professora, antes de abrir a porta para ir pro salão, assim, o salão era um pátio. Eu lembro que essa escola é lá perto daquele ginástico lá em cima. E eu fui nessa escola e a professora falou, olha, vou ter uma surpresa para você, vai ser muito bacana. Aí ele falou assim, ó, os meninos vão cantar o Bem-te-Vi para você. A música do pássaro.
Aí eu falei, bom, o que eu faço? Aí eu falei com ela assim, olha, a música não tem pássaro, eu fiquei com medo dos meninos já feito alguma coisa com os passarinhos, né? A música é o bem te olhei, eu te olhei, eu te vi andar pelo jardim, não é o bem te vi do passarinho, ela falou assim, pelo amor de Deus, os meninos estão lá fora com 300 passarinhos na mãozinha, cantando e levantando, e você não vai falar que não é o passarinho, vai ter que falar que é. Esses meninos tem uma semana que os meninos estão preparando, cortando, né? Esses passarinhos, e lá que abriu a porta, eles começaram. A gente vi tocado com o passarinho na mão. A gente vi na mão. A coisa mais linda do mundo, mas eu falei, mas tá bom, tá certo. Olha, é uma nova interpretação. O artista, ele faz a obra e a gente faz a leitura que a gente... Cada um faz a sua própria leitura, né? Exatamente. Olha, uma vez eu vi Tem algumas leituras engraçadas, viu? Mas... Uma vez eu vi o Lado Romano falando que ele escreveu um livro, e tinha uma parte do livro que tinha um contexto. E ele falou assim, eu não vou falar o contexto, eu queria saber que, o que vocês acharam dessa parte do livro. Eu estava nessa plateia. Cada um falou. Aí quando os 5 falaram, eu falei assim, não tem nada a ver com isso. Mas tá bom, agora eu fiquei feliz, porque eu criei em vocês uma outra realidade que eu nunca imaginei. E aí ele falou uma coisa que é isso mesmo, né? Que a leitura está em quem lê, né? Exatamente. Que é a questão da interpretação. Eu sou tradutora de formação, mas eu não atuo mais na área. E o tradutor sempre tem essa questão técnica. De criar, talvez, às vezes. Ele tem que tomar cuidado para não recriar. Para não recriar. Tanto que tradução de música é tão complexo, né? Porque como que você vai traduzir uma música seguindo aquele contexto que é uma poesia, né? Mas enfim, é isso que eu queria trazer aqui. Então, aí as crianças todas com os bem-te-vi. Os bem-te-vi, tudo, já tinha recortado, estava cantando bem-te-vi. Falei, o professor ficou preocupado, não vai falar que é bem-te-vi, que não é o bem-te-vi, porque vai ser o bem-te-vi. Mas é isso mesmo. E de músico são quantos anos já, Paulo? 40 anos estou fazendo esse ano. Nossa! São 28 discos. Eu agora estou preparando um projeto do governo, está no meio do caminho, eu estou remasterizando 40 músicas, que de uma certa forma é o meu lado B. São as músicas que as pessoas não conhecem de jeito nenhum, ou não se interessam em escutar. Sei. Seu lado B. Esse lado B que o pessoal chama, né? O pessoal chama de lado B. Então eu estou remasterizando essas músicas para dar mais mostrar esse lado mais jazzístico, com parceiros diversificados, né? Parceria com Gilvão de Oliveira, a Toninho Horta, uma influência do Pumba Esquina, com coisa do Vado de Quitionha, sabe, essa mistura toda que eu tive na minha vida. E eu ultimamente tenho feito muita música, muitos parceiros do Brasil inteiro, sabe? São 153 parceiros. É até com o padre Fábio de Mello, não é? O padre Fábio não compôs, mas ele cantou num disco meu, cantei com ele no disco dele, no primeiro disco dele. Foi seu parceiro no palco. No palco também, já umas 2, 3 vezes, já cantou no show meu aqui, né, aqui em Belo Horizonte, foi nos meus 30 anos de carreira. Aí saiu um disco e o DVD está quase para sair. O Marcito está dando conta desse. Um dia não nasce esse DVD aí. Está todo quase pronto, está quase prontinho, assim, sabe? A montagem, a edição e tudo. Mas vai ser mais como um documento, não é nada assim. É um documento mesmo. Um documento. Eu acho que futuramente vão até pegar todas as gravações que o Marcito fez. O Marcito, se vocês não conhecem, ele era o diretor da DH News, meu amigo de infância e tudo. E por incrível que possa parecer, como amigo, ele tem um respeito, um carinho pelo meu trabalho, né? Assim como profissional e tudo, e isso é muito legal, porque eu estou tendo muita oportunidade por intermédio dele de registrar as minhas coisas, que é muito difícil, né? Sem projeto, e ele vai, leva a equipe toda e grava, nós temos muita coisa gravada, nós temos coisa gravada em Pedra Azul, lá na roça, na fazenda, lá na porta da igrejinha, os vaqueiros cantando comigo, então nós temos cada coisa gravada assim, que um dia nós fazemos um documentário. Isso é muito rico. Geral, sabe? Fazer uma apanhada geral, montar um documentário talvez. O café delas tem que estar nesse meio aí. Não é? Ué. Já estou gostando da história. Mas é isso. Você vai tocar mais música por aqui? Vamos cantar o Bem Te Vi. Ela também já estão batendo palmas, mas já cantar. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás?
voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Que beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Linda, essa música é bonita demais. Maravilhosa. Você tava Tinha eu 17 anos quando fiz a música. Nossa, isso. Nossa. 17 anos. Você tava muito apaixonada? Você tava enamorado? Muito. Estava separando da minha primeira namorada da minha vida. A gente estava separando e eu fui Você morar em lembra do Vitória, no nome Espírito Santo. O nome dela é Cássia. Cássia? Cassinha. Minha amiga. Vovó de 4 netos lindos, tem 4 filhos maravilhosos. Casou com um amigo meu, não está mais com ele, tudo. Mas a gente é muito amigo, assim, tem um carinho, um respeito. A gente era criança, né, gente? Uhum. Quando eu comecei a namorar, ela tinha 13 anos, 12, 13 anos, eu tinha 15, 16. Então, assim, é uma coisa meio bem infantil mesmo, né? Tá, Aqueles e aí namoros a de interior, né? despedida Sim, sim. foi pro... Quem que foi pra Vitória? Aí eu fui pra Vitória, Espírito Você. Santo. Vitória, morei um ano em Vitória, no Espírito Santo. E lá eu terminei de fazer essa música. Eu comecei fazendo ela em Pedra Azul e tal, e concluí ela em Vitória. E ela sabe disso? Sabe? É muito tempo depois que ela veio saber, que eu nunca falava, né? Eu fiquei sabendo que ela não acreditava. Ela falava que ela não acreditava que tinha feito essa música pra ela. Nossa. E essa é a valsa do desencanto, né? Ando procurando um jeito É dela. Essa de beijar daí é tua inspiração. boca e me distrair. Nossa. Deixa as coisas em teu pranto, não me chames tanto, você já morreu, quer dizer, acabou, né? Eu tinha também 17 Ah, eu amo anos. essa música, acho ela Também. Uma criança de 17 anos falar um negócio dele, acabou, morreu. Coitado, deve ter sofrido. Esse menino deve ter sofrido. Não, essa música é maravilhosa, Paulinho. A valsa do desencanto, né? Maravilhosa, maravilhosa. Você conhece? Conheço. Maravilhosa. Demais a conta. Eu comecei a conhecer o BenTV. É, Mas eu sabia que o BenTV não era clássico. Porque sabia você disso. falou isso lá que vocês falam. Eu sempre falo, às vezes tem lugar que eu não. Umas pessoas falam que eu fiz pra uma noiva que morreu. Eu tento desmentir, às vezes consigo, às vezes não. Às Isso que vezes eu não, comecei. deixa pra lá. E tem gente que chora, me abraça e tal. Aquela música me lembra, minha noiva também morreu. Aí eu fico naquela. Eu fico sem saber se eu falo a verdade, se falo a mentira. Deixa a mentira prevalecer. Às vezes é uma mentira boa, faz bem, né? Exatamente. Mas acontece muito isso. As realidades paralelas. Essa coisa da pessoa morrer, né? E eu tenho que assumir que não morreu, eu tenho que falar que morreu, né? Mas isso acontece, né? A música, a partir do momento que você lança, assim, pode ser o tema que for, né? Ele abrange as pessoas de uma forma totalmente diferente uma a outra, assim, né? Cada um identifica de uma forma que quiser, Exatamente. do jeito que sentir, né? Eu acho que a magia da música é isso, da poesia. Como você falou, você lê uma coisa para interpretar, né? Cada um tem seu sentimento, sua coisa. Ele foca as coisas que estão vendo nos momentos da vida dele, transforma aquela poesia como se fosse para ele, né? E às vezes música tem essa você coisa. lê isso hoje e interpreta de um jeito. Daqui a um ano você já está interpretando cabeça. de outro. Eu tenho uma te coisa. atravessa de outra forma. Eu tenho uma coisa que está acontecendo comigo de muito tempo pra cá, nos 3 anos eu escrevo todos os dias. Quando eu saí de casa, eu postei 2 poesias que eu fiz agora, eu escrevo muito rápido. E eu tinha pavor de rima. Eu detestava, achava a coisa mais horrorosa do mundo. Achava barando rimar, sabe? E por mais que eu pegava naquela época os poetas que rimavam, eu não curtia. Aí quando eu comecei a ler coisas de pessoas que escreviam mais abertamente assim, eu achei mais legal. Parece que dá mais razão para você falar o que você quiser. A rima te obriga a voltar sempre para fechar alguma coisa, né? E eu fiquei muito tempo assim contra essa coisa da rima. Gostava dos cordéis e tal, e tudo que tinha rima, mas aí já é outra história, né? São coisas bem longas que dá para você viajar ali e tal, né? Então eu comecei a fazer minhas poesias tudo sem rima, os primeiros livros. O assunto tinha rima, né? O assunto tinha que ter começo, meio e fim e tal, na poesia. Aí muito tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu comecei a escrever algumas coisas com rima, mas isso foi espontâneo. E aqui foi me incomodando, eu falei, mas eu não gosto. E eu escrevendo e guardando, não mostrava para ninguém. Aí uma época minha sobrinha, as duas, né, começaram a ler e falar, tio, por que você não publica isso em livro? Eu falei, mas tem rima, as coisas. Não, tá lindo, isso tá dando ritmo e tal. E eu escrevi com ritmo. Eu escrevi como se, eu ia escrevendo como se fosse
para musicar. Para musicar, né? Então era uma coisa que tinha movimento. Aí eu animei, comecei a escrever. Então tem 3 anos, deve ter mais ou menos 1.200 poesias. Que isso? E é como se fosse um diário, né? Assim, você vai ter que fazer uma coletânea. Você gosta de escrever mesmo, né, Paulinho? Adoro escrever. Meu negócio é papel e caneta. Não é digital, não, né? digital não digito. Só digito no coisa para mandar para Facebook, né? Instagram, então, coisas assim. Mil? Mais de 1.000 poesias inéditas. Nossa, então vai ter que ser uma coletânea, esse volume 1, volume 2, volume 3. Eu tô com a ideia de publicar pelas datas, assim, né? Tipo assim, poesias do ano de 2022. Aí vai ser um livro. Que eu quero começar a publicar de trás para frente, para a história ser contada assim. De trás para frente. Aí depois vem o livro 2021, o livro 2020, 2018, porque eu escrevi em cada ano. Então vai ser a Barça do Paulinho da próxima. É uma coisa. 1.200. Não, porque você sabe que a Barça era caríssima. Era demais, meu pai comprou a Barça e ficou 3 meses reclamando. O meu pai tinha uma genérica que eu lia lá em casa com 10 anos, o pessoal achava que eu era meio autista, né? Essa menina tem TDAH, porque ela só fica lendo o dicionário, porque o dicionário era ilustrado. Sim. Era genérica. Eu contei isso pra você, Paulinho. Mas o seu, então, vai ser a Barça do Paulinho. Porque muito dentro da poesia vai estar a história desses anos. Eu acho assim, eu acho que eu vou. O meu sonho era fazer um livro, que 90% dos meus livros são livros independentes, com meus discos, né? O único disco meu que saiu com a gravadora foi o primeiro, Jardim da Fantasia, que saiu com a gravadora que chamava RCA, né? E depois ela passou a chamar PMG Ariola, depois passou a chamar Universal, e hoje ela chama da Sony Music, se eu não me engano. Meu disco continua lá hoje em catálogo, são 40 anos que ele está em catálogo, o Jardim da Fantasia. Nossa. Tentei tirar de lá para lançar independente, eles não quiseram me vender, enfim, não quero liberar também para me prensar os discos, mas estou fazendo ainda. Mas a minha vontade que eu tinha em relação ao livro, que vende muito pouco, viver de livro na brincadeira, né? Você tem que dar uma sorte de um Paulo Coelho aí, de essas pessoas que dão um tiro no mundo aí, acerta e vai embora, né? Então, assim, o que eu gostaria muito mesmo era que a editora pegasse, se interessasse pelas poesias, sabe? Eu acho a poesia uma coisa muito educativa. E qualquer criança, qualquer pessoa de qualquer idade adora ler poesia. Porque o brasileiro ainda é muito preguiçoso para ler, né? Demais. É muito preguiçoso. A gente tira por a gente, que a gente quer ler, a gente lê, mas não é o suficiente, não é quantidade boa, né? A gente poderia ler muito mais. Às vezes começa e não termina. Exatamente. E eu tenho essa dificuldade de leitura, sabe? Eu li muito na idade que eu tinha, quando eu morei em São Paulo. Eu li muito, mas eu lia muito a Gibran, Carlos Gibran, e ao mesmo tempo eu lia Bukowski, né? E aí eu misturava aquelas coisas assim, né? O sagrado e o profano, aquelas coisas. Eu adorava ficar misturando essas coisas assim tudo. Nossa. Eu lia coisas filosóficas, né? No Krishnamurti e tal, e ao mesmo tempo lia Bukowski, que é o relaxo total, né? A estupidez, a ignorância da paixão e da bebida Mas eu achava aquele mundo delirante, né, deles. Eu vi um filme ali, lançaram até um filme. Profano, né? Eu achava muito interessante o Bukowski, da forma que ele escrevia, muito bruto para escrever, mas era muito natural, e ele era aquilo que ele escrevia. Né? Então, assim, essas poesias minhas que eu faço desses 3 anos para cá, são coisas da minha vida. Quem lê vai ver que aconteceu tudo aquilo na minha vida. Então, como eu estou querendo lançar para mim também perceber o que foi que aconteceu, né? Daqui para trás, não para frente, que a gente não sabe, né? O interessante é você saber o que aconteceu antes. Não é relembrar o passado, não, é muito pelo contrário, né? É você relembrar o futuro. É o que veio acontecendo, né? Você fazer o balanço da sua vida, e acho que você tem que vir de trás para frente, é mais lógico. Ô Paulinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Ó, já? Já. Vamos. Daqui a pouco a gente volta. Voltando. Paulinho, deixa eu contar uma coisa. Eu sou a primeira booktalker do Brasil acima dos 30 anos. Você tem 31, né, Paulinho? Bom, então você está começando agora. Obrigada, eu tenho 51. Chama Bookstock, eu não tinha ouvido ainda. Booktalker. Eu fui contratado do TikTok, porque está trazendo agora as lives com pessoas com conteúdos para tirar
o lado que a gente já sabe do TikTok, né? A dancinha. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, o que eu vou trazer para as lives, além da questão minha das palestras, da dança, de falar de produtos que eu vendo? Aí eu tive a ideia de ler livros, porque a gente nunca tem tempo de ler livro. E aí eu tô lendo livros, eu tô no 4º livro agora. Aí eu sou a primeira booktalker que lê os livros na íntegra, à noite, quando as pessoas estão querendo dormir. Nossa, que legal. E alguns comentam também, né, os livros. Isso vai pelo TikTok, pela live. TikTok. Aí eu sou contratada na China. Eu sou contratada, eu tenho que seguir as regras, Sim. as diretrizes, né? Pra minha live não cair. Sim. Por exemplo, não pode ter um barulhinho de gato, porque pode parecer uma criança na live. Tudo isso é a regra, né? E aí eu leio ali os livros, Paulinha já participou também da leitura. Que legal. Algumas pessoas entram e tal. É muito interessante. É o que você falou, as pessoas não leem mais, a gente não lê mais igual a gente lia antigamente, né? A gente vê muito, né? E vê tanto que nem comenta, não tem Tá tanta muito coisa, visual. né? Muito visual. E aqui foi dentro da cabeça, assim, tudo, você não dá conta de tirar. E o que a gente lê hoje na tela é muito curto. Aí parece que a gente fica impaciente de fazer leituras densas, leituras longas, e a gente está caindo nesse hábito de ler coisas Abreviado, muito né? curtas, abreviadas. Palavras abreviadas E muito visual. Exatamente. Então eu acho que hoje não é só falta de tempo. A gente, e como a gente é produto do meio, né? Tá todo mundo no mesmo barco. E aí a gente tem essa dificuldade hoje. É porque o nível de informação, no marketing a gente fala muito sobre isso. Ela vem de todos os lados agora e a internet ela te traz as possibilidades de milhões de informações. Então, em princípio, quando você não divide bem o seu dia, ou suas tarefas, ou seus trimestres ou anos, você sempre vai achar que nunca tem tempo. Porque é muita informação e tem o seu trabalho e tudo mais. Olha só que interessante, você contou pra gente que no seu dia a dia você para e escreve essas poesias. É um hábito. É um hábito. Que você adquiriu. E não é um hábito simples, porque escrever não é simples. É maravilhoso, aliás, eu quero ler tudo depois. O papel fica lá, eu posto todos os dias. Duas, três poesias. É raro o dia que eu não posto. No Instagram. Aí depois eu comecei a postar no Instagram também. E eu estou postando agora também com eu fotografo, sei lá, qualquer coisa que está na mesa, que tem a ver, que tem relação com o que eu estou escrevendo, faço. Aí trabalho as cores lá dentro, coisa do recurso que tem, né? Sim. E posto como se fosse uma fotografiazinha da poesia. Olha, gente, No Instagram. No Instagram e no Facebook. No Facebook também. O que você posta no Facebook e você posta no Instagram? É o contrário, né? O que eu jogo no Instagram já vai no Facebook. Entendi. minha filha, já entende todo Um o pouquinho, eu sou muito entendido desse negócio, não sou péssimo nessas coisas, mas Isso você sabe. eu aprendi isso aí. Então é avisar para a moçada que todo dia eu posto. Né, de tudo. O tema predominante é o amor, é a relação humana. Assim, tudo meu que eu escrevo, o Décio Marques falava isso. Você percebeu que tudo que você escreve, todas as suas músicas, dificilmente um não fala do coração, fala coração. E eu andei rebuscando minhas coisas, realmente. Todas têm a palavra. Quase assim, a maioria, né? Todas. Eu sempre sou ligado na palavra coração. Amor e coração. A relação humana, né? Eu gosto muito de. Hoje mesmo escrevi sobre o amor, chama L'amore. L'amore é italiano, né? É italiano? É italiano. L com apóstolo amore. Isso, Não é isso? italiano. L'amore. Eu sempre falo de amor, E é muito difícil você não repetir, né? Porque o amor, parece que o amor é igual, mas ele é diferente em tudo, né? Gostei. Parece que o amor é igual, mas ele é diferente em tudo. Já temos o título. Paulinho, você vai querer tocar mais com a gente? Ué, podemos tocar. Nossa, eu já estou gostando de ouvir essas músicas aqui, né, gente? Ao vivo. Nossa! Uma embarcação da desilusão sigo a navegar sobre o oceano dos meus desenganos a te procurar. Sigo pouco a pouco meu destino louco sobre a vaga mansa que me arrasta e assim me afasta do cais da esperança. Sempre a navegar seguirei sem temor até encontrar o porto feliz do amor.
capricho singular não encontrar, e o meu sonho de amor não se realizar. Sempre a navegar seguirei sem temor, até encontrar o porto feliz do amor. Godofredo Guedes. Gente do céu. Godofredo falava de amor demais, né? Pai do Beto Guedes. Ele deixou uns 150 músicas inéditas. Volta e meia vai descobrindo uma outra, assim, vai cantando. Ele tem um disco com 12 músicas dele, com piano. Eu e Wagner Tiso, o piano do Wagner, eu cantei só piano e voz. Foi um trabalho emocionante pra gente, sabe? Todas Redescobre tudo Godofredo, tudo Godofredo. E o filho é seu parceiro, né? O Beta, até que enfim nós conseguimos fazer uma música juntos. E não foi nem assim, eu forcei um pouco a barra, porque o Beta, Beta é um mundo diferente, né? Ele é um gênio, né? Um mundo à parte. Ele é um gênio, assim. Eu não sei se isso é bom, às vezes não é nem bom nem pra ele, né? Essa coisa de gênio, o pessoal fala, fulano tá gênio, aí deve sofrer igual, né? Não é? Acho que a pessoa normal já sofre muito, né? Os que aceitam já sofrem muito, imagina se não aceitam. Então, assim, um dia eu fiz uma versão de uma música dos Beatles, ele é bitomaníaco, também sou, e eu fiz a versão e coloquei, não é nem tradução da letra, é uma versão mesmo, assim, mais ou menos aproximado, mas o tema, botei debaixo da porta da casa dele, lá que eu moro no mesmo prédio dele. Botei debaixo da porta e saí, né? Aí a gente almoça no mesmo lugar também, eu levei para almoçar no lugar, e aí ela durou, almoço todo dia lá. Então, volta e meia, eu almoço pelo menos 2 vezes por semana, a gente almoça juntos. Aí eu cheguei no lugar para almoçar e tinha saído já, e tinha almoçado. Porque ele ia cedo, agora está indo mais tarde, para não encontrar com as pessoas, né? Ele é muito tímido, muito da dele, assim, sabe? Não é porque ele é chato, não, é porque ele é muito fechado mesmo. Uhum. Aí eu cheguei lá, o sorriso do dono falou comigo assim, Beto, sabe desse tanto daqui? Metendo pau você aqui. Falei, o que foi? Ele falou rindo. Foi descer lá na escada, lá estava um papel lá, uma letra que você botou debaixo. Ele falou assim, por que o Paulinho falou que bateu na porta? Ou subiu o dia que ele sobe de vez em quando? Eu baixinho ainda, né? Quero mostrar um negócio pra ele. Aí eu falei, ele é desse jeito mesmo e tal. Aí pronto, falou nada. Também Beto não falou nada comigo. Ele pegou a letra, ele leu, o que ele achou, nada. Aí passou um tempo, ele ligou pra mim. Oi, velho, beleza aí? Ligou, ele mora no quinto, eu moro no segundo. Tudo bem. E aí, Beto? O Beto já tá aí tudo. Ele falou assim, ô velho, aquela letra que você botou debaixo da porta aqui, tem umas coisinhas lá que dá pra mexer. Eu falei, Beto, você gostou? Eu gostei. A música, eu sabia que eu gostava da música mesmo. Aí ele falou, posso descer aí? Eu falei, pode vir. Aí pronto, aí foi, mas ele deu uma geral assim, não mudou nada, mas mais uns 3, 4, 5, 6 palavras que ele colocou, a música fechou assim, sabe? Ficou redondinha tudo. Aí eu falei, Beto, ficou bacana demais agora. Agora nós fizemos parceria. Ele falou, não, de jeito nenhum, a música, a versão é sua. Eu só dei uma ajuda, como é que ele fala? Ajuda Costa, não, que eles chamam lá de uma brincadeira que eles falam. Socorro Costa. Socorro Costa, só de ver. Aí eu insisti, aí quando eu vi que não estava querendo, eu fui insistindo. Falei, vai ser meu parceiro de qualquer jeito. Aí ele resistiu falando, Beto, você arredondou a letra, ficou bonita, agora eu falei, então tá bom, então pode colocar meu nome. Mas coloca depois do seu. Aí eu falei, pronto, ficamos parceiros. Mas só nessas também. Tá, mas e quando que a gente vai escutar essa música de vocês dois? Vai sair quando? Eu acho que agora eu vou tentar convencê-lo, nós dois gravarmos, sabe? No estúdio lá do Ian, do filho dele, que é lá no prédio também, na sala do apartamento. Tá tudo em casa, né? Tá tudo ali armadinho. O Ian pode fazer o arranjo, a guitarra, Beto pode fazer o baixo e tal. Ele ficou todo animado, que eu falei com ele que era para juntar ele, a Gil Marques e Flávia Venturini, para os 4 Beatles, né? A gente cada um com um time de voz parecido com cada um. E a gente fazer isso, ele ficou todo animado, falou, vai ficar bacana, tá legal, mas eu quero tocar contrabaixo. Eu tô vendo que vai dar certo. Eu disse, vamos ver, tomara que dê certo. O seu time parece com qual dos Beatles? Não, eu sou Paul McCartney, né? Sou Paul. Little Paul Bluestone. Little Paul Bluestone. Little Paul Bluestone. Porque eu fui bitomaníaco, né? Nós tínhamos uma banda em Pedra Luz chamada The Giants. The Giants. E eu era o Paul McCartney.
o Maurinho Mendes, que é o fundador da banda Sgt. Peppers, que é de Pedra Azul. Ele era o baterista, ele era o Ringo, que tinha o narizinho parecido com o Ringo. Tinha o Marivaldo Chaves, que era o George Harrison, que tinha o cabelinho mais escuro, mais moreninho, mais tímido e tudo. E o Rogerão era o John Lennon, que tinha até aquele óculos redondinho assim. Então nós éramos o Beatles. Perfeito. Os Giants tocavam lá em Pedra Azul. Pedra Azul, em matinais, né? Que nós tínhamos 14 anos. O mais velho era eu. Na época tinha 14, 15 anos. Então o Maurinho sabia inglês já perfeitamente. E nessa época você já não era tímido? Ah, não, já não. Já tinha resolvido um pouco essa coisa da timidez, né? Quer dizer que a fase da adolescência foi positiva. Foi positiva, né? Foi positiva. Porque aí também a gente fazia os bailes depois da missa, né? Sim. Domingo. Sim. A gente ia para o ABB, a Associação do Banco Brasil, e tinha um salão grande em cima assim, do prédio. E aí a moçada, a turma toda ia, né? A moçada, os adolescentes todos, né? Várias turmas, porém a gente reunia todo mundo nesse lugar. Essas matinês, e era muito legal. Eu sinto o cheiro até hoje. Nossa. Eu sinto o cheiro até hoje. Me deu que meu coração chegou. É mesmo? Eu lembro da matinê que tinha aqui em BH, Paulo. Não sei se você lembra que a gente ia para Legalópolis. Eu fiz uma matinê na Legalópolis. Você lembra? Eu fiz, você acredita? Eu tinha 15 anos, eu e minhas amigas. Nós fizemos todo domingo à tarde. Isso mesmo. Você fez uma também lá em frente, onde que é ali na Lagoa da Pampulha, do Redondo ali, ó. Numa boate, como é que chamava aquela boate? Uma boate meio underground, assim, toda black, assim. Exatamente como é que chamava. Agora eu não me lembro. Aí, ó, Paulinho. Eu não lembro disso porque eu não lembro disso. Eu vivi em Belo Horizonte depois de um tempo. Depois, né? Eu fui para São Paulo primeiro, saí de Pedro direto para São Paulo. Então tem muita coisa que em Belo Horizonte que simbolicamente eu sei. Em São Paulo você foi para São Paulo para trabalhar? Eu fui para trabalhar com qualquer coisa que eu achasse. Eu fui para São Paulo com 19 anos. Assim que eu voltei de Vitória, eu fiquei um ano só em Vitória. Eu terminei o colegial. Aí eu fiz um vestibular na FAF. Passei em jornalismo. Na época falava jornalismo, era comunicação. Olha. Só que quando eu passei, eu estava lá em São Paulo trabalhando, quando eu recebi a segunda chamada que passei. Aí ligaram para mim para fazer, eu falei, eu não vou mais fazer, porque eu estou aqui em São Paulo já estava trabalhando e tudo. Né? Eu fiquei 14 anos em São Paulo. Nossa, trabalhei muito lá, e depois quando a música me chamou mesmo profissionalmente, eu assinei o contrato, aí larguei os trabalhos que eu fazia. E aí, quando você assinou o seu contrato, você continuou em São Paulo ou você voltou para Belo Horizonte? Não, continuei em São Paulo. Aí eu gravei 3 discos lá, meus 3 primeiros discos foram gravados lá. E foi o Jardim da Fantasia, depois veio Uma Janela Dentro dos Meus Olhos, depois Sonho de Menino. Esses 3 eu gravei lá. Já os 2 independentes. Só um que saiu com a gravadora, só o primeiro. E são quantos discos hoje? São 28. 28? 40 anos. Agora eu vou lançar esses 2, com um álbum, vai ser um CD duplo, com essa coletânea desses 40 músicas, para sacramentar esses 40 anos, né? E já tem projetos para frente aí, de livros e tudo. Como eu falei, o meu primeiro livro de contos, né? Que já está lançado e tudo, e a gente vai relançar ele ainda em algum local, né? Que não deu tempo ainda de lançar por causa da pandemia, né? Mas ele saiu na época da pandemia. E já é a segunda edição. Vai ser a segunda edição, que a primeira foi consumida pela internet, né? E como a gente não podia se encontrar para poder marcar uma coisa presencial, aí eles lançaram uma forma lá de as pessoas adquiriram pela internet, aí vendeu essa edição. E agora já é a segunda. Agora vamos partir a segunda. Um livro de contos é muito interessante, muito engraçado, coisa da minha vida também, assim, sabe? Eu conto coisas de Pedra Azul, coisas engraçadas que aconteceram comigo. Tem um caso que é muito pequenininho, vou contar rápido aqui, você dá pra contar, tipo uma poesia ela. O Frei Chico eu conheço muito, é muito meu amigo, e o Frei Beto também é muito meu amigo. E eu sempre conversava com um com o outro, eu sempre confundia, os dois chamavam de Frei Chico e chamava o outro. Frei Beto, Frei Chico. Frei Beto, Frei Chico, Frei Beto. Né? Aí eu conto aí na história que eu encontrei com o Frei Chico e chamei de Frei Beto. Né? Ele riu e tal, falou alguma coisa lá e tal. E eu contando a história, e falei, e vice-versa. Aí alguém comentou comigo assim, eu que chamar um de Frei Chico, assim, Frei Beto é uma coisa, agora chamar de vice-versa. Aí já é demais. Então é uma história pequena, boa assim, mas... Adorei. Ai, meu Deus, eu acho.
É outra pequenininha também, eu comecei a contar com a Bruna. Um amigo meu bancário, ele detestava um escriturário que ficava enchendo o saco dele lá, né? Ele era amigo do gerente, mas ele, subgerente, ele ficava enchendo o saco desse cara. Esse cara é tão chato, mas o gerente gostava demais dele, convidava para o churrasco da casa, tudo lá. E esse amigo meu ia só porque ele tinha que ir de qualquer jeito, mas enfrentar o cara, ele tava pego com esse cara. E o cara sabia disso, ficava enchendo o saco dele. Aí tem um dia que eu tava no banco lá, tudo fechou o expediente, tudo, ele falou assim, ó, você vai lá em casa, sabe, agora eu vou fazer um churrascão naquele lá, falou pro Técio, né, esse amigo nosso, e o outro lá escutando. Mas ele já tinha falado pro cara pra ir também, convidar, eram muito amigos, né. Aí Técio falou assim, tudo bem, ele falou, leva sua mulher também, não, tudo bem, pode ficar tranquilo que ambos iremos. Aí o cara pegou um papelzinho lá, amassou assim, jogou nas costas de Técio, e falou assim, ambos não, trambos, porque eu vou também. Eu desafeto. Trambos é demais, né? Não? Trambos é demais, essa eu adorei. Ambos não, trambos, que eu também vou. Trambos iremos, amei. Ai, fantástico. Amei, gente. Como é que a gente faz? Nosso programa tá acabando. Tô arrasada. É assim? Será que a gente faz... Acabando, encerrando, né? Encerrando. Será que a gente faz um intervalo e você toca uma musiquinha pra gente acabar o próximo? Ué, eu posso cantar aqui agora também, se você vai terminar, pra terminar bonitinho, tudo certinho, como se puder. Às vezes, claro. Então vamos fazer só os nossos contatos? Os comerciais. Isso. Ah? E aí eu termino cantando. Isso. Pronto, menina. Vai Foi até ensaiado. Eu vou fazer um comercial aqui também, que nós somos patrocinadas agora, né, o Café Delas, pela WeShare W2W, da Cris Ferreira. E vamos ter o lançamento do livro, o terceiro livro dela, que eu inclusive estou no livro dela, que é Agora é Com Elas. Vai ser na Associação Médica, dia 10 de novembro de 2022. E vocês podem procurar no perfil da Cris, Sou Cris Ferreira, né, @Sou Cris Ferreira no Instagram, para vocês fazerem a inscrição para o evento. Porém, corram, porque já está no final. Bom, os meus contatos. @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-749-0181 e no TikTok, @Seja Mais Jovem. Meu nome é Ana Paula, meus contatos. Telefone 31 996040553. No Instagram é Ana Gomes, Ana com 2 N's, Ana Gomes 427. E o meu e-mail é anapaulapinho@gmail.com. Paulinho? Maravilha. Eu sou a Paulinho Pedra Azul, né, no Instagram, né? Paulinho Pedra Azul. E no Facebook, por incrível que possa parecer, um nome que às vezes as pessoas nem sabiam. É Paulinho Hugo Moraes Sobrinho. Entre parece da Paulinho Pedra Azul. Okay. Essa mudança não dá para explicar aqui, porque é muito complicado. Mas aí eu tô sempre, eu sou viciado no Facebook e no Instagram, sabe? Então As únicas coisas que eu mexo ali, só aquele também, é postar e ler. Né? Bom, até o próximo Café Delas, mas com um fechamento maravilhoso aqui do Paulinho. Do Paulinho Pedra Azul. Obrigada, Paulinho. Obrigado, gente. Isso aí, tudo com vocês. Bacana. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudade cantasses também, relembrando aventuras passadas, um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É que mando depressa e se embora a saudade que mora